Oi, turma do quarto ano, vamos para a nossa atividade de História que traz o tema As Grandes Navegações. Nossa aula agora é de História, para a turma do quarto ano. Nós vamos começar com o tema Pelos Mares. A vida naquela época ela era muito difícil nas caravelas. A maioria dos marinheiros iam trabalhar nessas embarcações movidos pelo sonho de fama e riqueza, mas eles encontravam um espaço sujo que não tinha conforto nenhum. Mas esse sonho eles tinham de ficarem famosos, de ficarem ricos, e embarcavam nessas. As viagens eram normalmente longas, duravam semanas, e com isso eles passavam muito tempo juntos e criavam um vínculo de amizade, mas também havia os motins, aqueles que não concordavam com muitas coisas. Os perigos nessas viagens eram grandes, gente. Só para vocês terem uma ideia, de cada 10 marinheiros, 4 morriam durante a viagem. Morriam de fome, morriam doentes, então eram muito perigosos. Mas foi nesse período que Portugal iniciou o processo das grandes navegações, das descobertas de novos continentes, como a Ásia, a América, que foi o último. Nosso Brasil aqui, que pertence à idade anterior, nós falamos sobre pelos mares, como que os portugueses iniciaram esse processo das grandes navegações. Por quê? Porque a população de Portugal, ela vivia basicamente no campo, Eles cultivavam principalmente a uva para a produção de vinho. O produto era vendido em locais diferentes e com isso, gente, quase nada se plantava para a alimentação da população. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a pesca, o processo de pesca, porque a pesca fornecia peixes e outros alimentos para os portugueses. E essa atividade ela foi ganhando importância. Por que foi ganhando importância? Porque o território era banhado pelo mar e existiam os portos naturais, como os de Lisboa e Porto. Então, havia muito tempo que esses portos eram utilizados por barcos vindos de longe, principalmente os que faziam o comércio entre o norte e o sul da Europa. Então, eles foram percebendo a importância do mar, a importância desses portos. Então, essas cidades foram, assim, atraindo gente e incentivando a concentração de mercadorias e, principalmente, a técnica e o saber da arte de navegar. Foi aí que os portugueses começaram o processo das grandes navegações, que terminou com a descoberta do Brasil, a chegada à América e muitas outras coisas que eles conquistaram. Logo abaixo vem a atividade. Primeiro, marque a alternativa verdadeira. Vocês têm a alternativa A, B, C e D. Qual delas é a verdadeira? É a letra A, que diz: os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1532. Se você achar que é ela, você marca. Se não, você não marca. Só pode marcar uma alternativa. A segunda questão: coloque V para verdadeiro e F para falso. Aqui você considera verdadeira, você coloca o V. Aqui você considera falso, você coloca o F. A pesca fornecia peixe e outros produtos para os portugueses. Essa alternativa é falsa ou é verdadeira? Aí você vai escolher qual das letras você vai colocar. E vamos para a terceira questão. Como deveria ser a vida das pessoas naquela época? Como vocês imaginam que era a vida das pessoas na época que antecedeu as grandes navegações e no período das grandes navegações? Como deveria ser? Era uma vida fácil, uma vida difícil? Aí vocês vão justificar, explicar. A quarta: por quem os portos eram utilizados? Quais eram os povos que utilizavam esses portos e para quê? Lá no texto tem. A quinta: até 1500, que produto boa parte da população cultivava e para quê? Boa parte da população de Portugal, eles cultivavam esses produtos para quê? E que produto eram esses? Tá certo? Agora vamos mesmo para as grandes navegações. Como vocês sabem, a história da humanidade, com frequência os povos se deslocaram de um lado ao outro, em pequenos ou grandes grupos, em busca de melhores condições de vida ou para realizar grandes projetos, E parte da nossa história, da história do nosso país, ela está relacionada a esses movimentos realizados pelos portugueses, que chegaram ao nosso país no ano de 1500, ou seja, há mais ou menos 600 anos. E foi em barcos que eles se lançaram ao mar, para chegar a lugares distantes, como a África, a Ásia e aqui a América.
Desse jeito, eles influenciaram a história de vários povos que habitavam essas regiões, como influenciaram a nossa história, a formação do nosso povo, a nossa cultura. Mas como eram as embarcações que eles viajavam, né, em que eles viajavam? Elas eram da seguinte forma: tinha os pavimentos, né, que era abaixo do convés. Elas tinham até 2 pavimentos cheios de alimentos, água, canhões e munições. E detalhe, quase não tinha espaço para os marujos dormirem. Tinha os viveres que, por causa do pouco espaço e das precárias formas de conservação, não existia fartura, ou seja, não tinha muito alimento. No cardápio, eles tinham carne defumada, peixe seco, azeitona, laranja, biscoito, mel, uva, conserva e queijo. Esses eram os alimentos que eles levavam e muitas vezes estragavam. Quais eram as dimensões dessas embarcações, os tamanhos? As caravelas podiam ter entre 7 e 18 metros de comprimento e até 2 metros de largura. O casco era feito de madeira e na sua fabricação eram consumidos centenas de árvores. Eles não tinham preocupação nenhuma com a natureza. As velas, que eram uma das principais partes dessas embarcações, ela permitia, eram manobras rápidas e precisas para aproveitar o vento e driblar os perigos da viagem. A tripulação, ela variava entre 10 e 120 marinheiros. O capitão, gente, era o senhor absoluto. Ele dava todas as ordens. Tinha o imediato, o contramestre e os grumetes, entre outros, né? Aí, o que era o contramestre? Era a pessoa que coordenava os trabalhos de um navio, que dava as ordens, digamos assim. Os grumetes eram o trabalhador com a posição mais inferior em um navio. Coitadinho deles, eram os que mais sofriam. O imediato era o oficial que ocupou o segundo lugar no comando de um navio, né? Primeiro era o capitão, depois o imediato. Eles também usavam alguns instrumentos, como a bússola, os quadrantes e os mapas, para orientar nessas viagens. Os mapas, eles eram de grande importância, eles eram tão importantes que eram guardados como segredos de Estado. Então, as grandes navegações, elas foram muito bem planejadas, da forma deles naquela época. Aí, em seguida, depois que vocês lerem o texto, vocês vão responder as atividades que vem aí embaixo. A primeira, vocês vão completar conforme o texto. Cada tracinho desse, vocês irão observar qual é a palavra que vocês vão colocar aí para completar e dar sentido a cada frase. A segunda, o que você entende por pavimentos? O que é um pavimento? De acordo lá com as embarcações. O que eram os viveiros? Quais eram as dimensões das embarcações? O que era a vela? Então, vocês vão observar lá que tem tudo especificando. A terceira, vocês vão dizer a função. Qual era o trabalho realizado por cada um desses profissionais aqui que tem. Contramestre, capitão, os grumetes e o imediato. O que eles faziam, quais eram as atividades que eles faziam nas embarcações. E a última, para que serviam as bússolas, os quadrantes e os mapas. Em que momento eles utilizavam e para quê? Qual a importância? Então, essas são as nossas atividades dessa semana, certo? Não esqueçam de devolver em seguida.